Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 31 de agosto. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos discípulos de Cristo Jesus, nascidos do alto. E para me ajudar nestas meditações, eu estou lendo com vocês em Filipenses capítulo 1, versos 8, verso 11, que na verdade é a oração de Paulo pelos irmãos de Filipe, na Macedônia. Vamos ler então Filipenses capítulo 1 e verso 11. Em português, de preferência, vai ser melhor do que em francês, senão todo mundo não vai entender. Que vocês sejam sempre cheios da justiça, do fruto, desculpa, da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, um discípulo é cheio do fruto da justiça. Essa palavra justiça aparece aproximadamente 90 vezes no Novo Testamento, e eu estou meditando com vocês, nestas meditações sobre os discípulos de Cristo Jesus, nesta palavra justiça. Já vimos Mateus, já vimos Lucas e João, e estamos vendo agora, hoje, o livro de Atos dos Apóstolos, onde a palavra vai aparecer também. Em Atos 13, verso 10, por exemplo, está escrito: e disse, filho do diabo, cheio de toda espécie de engano, de maldade, inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Caminhos retos do Senhor é a mesma palavra, foi traduzido da mesma palavra no grego que Paulo utiliza em Filipenses capítulo 1, verso 11. Esse homem, então, está tentando distorcer os caminhos santos do Senhor, retos do Senhor. E ele vai se tornar cego. É um judeu que era um feiticeiro, e ele está aqui atrapalhando a evangelização de Paulo. Paulo está com Barnabás falando sobre o evangelho com um governador, um homem importante, um político romano, e este homem judeu, que era feiticeiro, trabalhava para este procônsul, para este cônsul, para esse político romano, que estava interessado no evangelho. E Paulo, percebendo pelo discernimento do Espírito Santo que aquilo era coisa do inimigo, vai dizer com muita coragem, né? Diante de um político, tem que ter muita coragem. Ele diz: você é o filho do diabo e você está tentando distorcer os caminhos retos do Senhor. O que acontece quando uma pessoa tenta distorcer os caminhos retos do Senhor? Não pode acontecer coisa boa, né? Como se diz em português do Brasil, pelo menos, cuspiu para cima, cai na cara. Aquele homem cuspiu para cima, cuspiu em Deus. Ele vai se tornar cego ali, na frente do procônsul. Quando você semeia esse desejo de não andar segundo a retidão do Senhor, você não tem como colher coisa boa. E quando você semeia a justiça de Deus, o fruto, Paulo diz, inclusive, é o fruto da justiça de Deus. Em Atos 17, 31, a gente também encontra a mesma palavra, justiça, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Jesus Cristo vai julgar todas as coisas. Então, existe nesses textos aqui um relacionamento muito forte entre justiça de Deus e julgamento. Quando nós não andamos na justiça de Deus, nós seremos julgados por Deus. Porque Deus é um Deus santo e justo. O mundo está sendo julgado todos os dias. Olhe para a história da sua família, do seu bairro, da sua cidade, do mundo, e você vai ver que o juízo de Deus sempre cai onde não há justiça de Deus. Muito importante. Romanos capítulo 1, 2, a metade do capítulo 3, Paulo vai descrever a situação dos gentios e dos judeus sem a justificação pela fé. Quando o homem, que seja gentio ou judeu, anda sem Cristo Jesus, há uma grande condenação. No capítulo 1 de Romanos, Paulo, por exemplo, vai dizer que Deus, vendo que os homens estavam querendo andar no caminho de não justiça, Deus disse: ok, continue então andando nesse caminho de não justiça. E o Paulo chama isso de julgamento, de condenação. É uma condenação. Não andar no caminho de justiça é condenação. O que o salário do pecado nos dá como retribuição? A morte. Está escrito em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Um texto muito interessante de Atos também, que vai nos mostrar o relacionamento que existe entre justiça e juízo. Em Atos 24 e 25, quando Paulo passou a falar da justiça
divina do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. O Paulo, então, aqui está falando ao Félix, que era um governador romano, um homem que tinha sido escravo em Roma, mas que se tornou político e foi enviado à Palestina. E aqui ele está sendo, então, na região do Oriente Médio, está julgando o Paulo, que foi condenado injustamente pelos seus amigos, inimigos, inclusive judeus. Paulo vai ser enviado a Roma e cremos, né, muitos acreditam que foi desta vez em Roma que ele escreveu, então, a carta aos Filipenses, Colossenses e Efésios, e Filemão também. Esse homem é um homem político, né? Como muitos políticos, ele é um homem, nem todo político é corrupto, mas esse homem era muito corrupto. Inclusive, o texto diz no próximo capítulo que ele estava demorando, deixando Paulo na prisão, venha ver o Paulo, esperando que Paulo desse dinheiro para ele pudesse libertar o Paulo. Ele tinha todo o poder político para fazer com que Paulo não fosse para a prisão em Roma. Ele queria dinheiro. E outra coisa interessante nesses textos de Atos é que este homem, o Félix, esse romano, era casado com uma judia, que se chamava Berenice, ou então Drusila, é a mesma pessoa. Essa Drusila, ou Berenice, era irmã de um Herodes, que na verdade, o Herodes do momento, que reinava ali, esse Herodes era o neto do Herodes o Grande, que tinha tentado matar Jesus quando Jesus era pequeno e que matou os bebês de Belém. O pai desse Herodes, o irmão da Drusila, foi, na verdade, o homem que condenou o Tiago, que mandou matar o Tiago no início do livro de Atos dos Apóstolos. E aqui está, então, o filho desse Herodes, o neto do outro Herodes. Muitos acreditam que esse Herodes tinha relação incestuosa com a irmã Berenice, que vai, então, se tornar a terceira mulher de Félix, o governador romano. Olha que história impressionante. Quando esse Félix vem com a sua terceira esposa, que ele roubou a um outro homem, ele vem na presença de Paulo. O que o Paulo fala? Inspirado pelo Espírito Santo: justiça e juízo. E o Félix teve medo, diz o texto de Lucas. O Félix teve medo, disse: ok, por enquanto, vamos ficar por aqui, eu vou embora. Foi saindo de fininho, não se arrependeu. Um tempo depois, ele foi mandado para um outro lugar e um outro governador romano tomou o lugar dele e ele injustamente deixou Paulo na prisão. Então você percebe a mesma coisa que fez Pôncio Pilatos, que sabia que Jesus era inocente e que disse: eu lavo minhas mãos. Quantas pessoas agem assim neste mundo? Não é mesmo? Talvez você conheça pessoas assim. O mais importante é que você não seja uma pessoa assim. Porque quando você não anda no caminho de justiça de Deus, seria inclusive interessante de lermos o que aconteceu com esse Félix depois. Quando nós rejeitamos a justiça de Deus, o juízo de Deus cai sobre nós. Inevitável. Que Deus tenha misericórdia de nós.